O ambiente em que vivemos está carregado de estímulos que, silenciosamente, enfraquecem a mente e comprometem o posicionamento de qualquer um no mercado de trabalho. Basta observar com atenção. Há uma aceitação generalizada da vitimização, da aversão à responsabilidade e da obsessão por atalhos. Essa cultura se infiltra nas empresas, onde muitos profissionais, sem nem perceber, começam a se sabotar. São pequenos hábitos diários que corroem a confiança dos outros, a resistência mental e a capacidade de crescer. Antes de qualquer coisa, é preciso encarar um ponto com honestidade. É hora de parar de ceder. O problema está no costume. Muita gente se adaptou à ideia de fragilidade. Se rende com facilidade às pressões. Evita conflitos com receio de desagradar e aceita menos do que vale por medo de perder o pouco que tem. Isso se traduz em profissionais que não questionam salários baixos, que se escondem dos desafios por medo de errar e que preferem se acomodar ao invés de evoluir. Acomodar-se é fácil porque não exige confronto, mas o custo disso é claro: a mediocridade. Se isso continuar, alguém mais preparado e determinado vai ocupar o lugar deixado por essa omissão. O ponto central está na escolha: continuar cedendo ou tomar as rédeas da própria vida. Quem deseja se destacar precisa cortar pela raiz os comportamentos que corroem o progresso, mesmo que esses comportamentos sejam aceitos socialmente como normais. A proposta aqui é direta: identificar 7 hábitos que talvez estejam sabotando silenciosamente o caminho profissional de muita gente, transformando talentos em figuras passivas e sem peso dentro da organização. Para ilustrar isso, vale prestar atenção em uma pequena história que traduz perfeitamente esse dilema. Um leão, respeitado por sua força, certo dia se apaixonou pela filha de um fazendeiro. O fazendeiro, percebendo a situação, sugeriu que o leão removesse suas garras se quisesse se casar com a moça. Movido pelo desejo, o leão aceitou. Ao retornar, foi feito mais um pedido: que também tirasse os dentes. O leão cedeu novamente. No dia seguinte, desarmado, foi atacado pelo próprio fazendeiro, que não o temia mais. Essa metáfora revela o que acontece todos os dias em empresas e escritórios. Quantos talentos não foram enfraquecidos pelo medo, pela tentativa de agradar ou pela vontade de se encaixar? Quantas pessoas abriram mão de sua autenticidade, de suas ideias e da coragem de expô-las, só para parecerem mais adequadas a um sistema que, no fim das contas, não oferece segurança real? O leão foi derrotado porque desistiu do que o tornava forte. Muitos profissionais estão trilhando o mesmo caminho, não por maldade, mas por negligência consigo mesmos. É possível evitar isso, mas exige atitude, principalmente no que diz respeito aos hábitos que nos mantêm presos. Há também quem pense que o caminho para se destacar passa por diminuir os outros. É fácil reconhecer esse padrão. Está naquele colega que faz piadas à custa dos outros, ou naquele líder que expõe um funcionário na frente de toda a equipe. À primeira vista, isso pode até parecer autoridade, mas o que se revela, com o tempo, é um sinal de fraqueza. Quem realmente tem segurança em si não precisa disso. O respeito verdadeiro é fruto de condutas consistentes, não de humilhações. Ao invés de mirar no erro alheio, a pergunta mais útil é: estou mesmo evoluindo? Ou só tentando esconder minhas próprias inseguranças? É nesse ponto que o estoicismo oferece um caminho: concentrar energia no próprio desenvolvimento e não na tentativa de diminuir os outros. Outro aspecto que compromete carreiras é a recusa em assumir responsabilidade. É comum encontrar quem culpe o gestor, o setor ou o cenário econômico por tudo que não dá certo. Mas quem alcança sucesso sustenta uma postura diferente. Encara as consequências de suas escolhas de frente. O leão perdeu porque abandonou aquilo que o fazia respeitado. O mesmo acontece com quem espera soluções externas para problemas internos. A responsabilidade não deve ser encarada como um peso, mas como uma oportunidade. Quanto mais se foge dela, mais distante se fica do crescimento. Lembre-se de uma frase que carrega uma verdade simples e direta: o preço de alcançar algo relevante está em assumir responsabilidade.
Muitos evitam desafios porque têm medo de errar, como se o erro fosse o fim da linha. Só que fracassar faz parte do processo. Errar não é perder, a menos que a escolha seja desistir. É fácil reconhecer esse padrão. Pessoas que não tentam nada novo porque temem críticas, empreendedores que abandonam seus projetos no primeiro obstáculo. O que diferencia quem avança dos que ficam para trás é a persistência. A história está cheia de exemplos. Thomas Edison, por exemplo, falhou incontáveis vezes antes de acertar. Se ele tivesse parado no meio do caminho, talvez ainda estivéssemos no escuro. A lógica é clara. Os caminhos difíceis levam aos lugares mais relevantes. Não é possível alcançar bons resultados fugindo de dificuldades. E, no entanto, em muitas empresas, existe um comportamento quase automático de obedecer regras sem refletir. Muitos seguem diretrizes apenas para se manterem seguros, sem pensar se aquilo faz sentido com seus próprios valores. Mas será que esse conformismo é mesmo a melhor escolha? Profissionais que se destacam não operam no modo automático. Eles questionam, analisam e pensam por si. A forma como você se apresenta, inclusive, já diz muito sobre sua postura. Se entra em uma reunião com os ombros curvados, o olhar baixo e a fala hesitante, a derrota acontece antes mesmo da proposta ser ouvida. A postura corporal fala antes da voz. Um aperto de mão firme, contato visual direto e a maneira como você ocupa o espaço comunicam segurança. É algo que um estoico entende bem. A presença conta e a confiança começa no físico. Pequenos ajustes na forma de se posicionar podem mudar como você é percebido. Agora pense. Quanto tempo você perde por dia com distrações? Nunca foi tão fácil se dispersar. A quantidade de informação é enorme, mas o ruído também. O estoicismo propõe uma vida guiada por princípios, não por reações automáticas. Por isso, vale parar e perguntar: o caminho que estou seguindo é mesmo meu, ou apenas uma fuga disfarçada? No ambiente profissional, tudo se comunica. O corpo, as palavras, os hábitos. Redes sociais, conversas inúteis, excesso de entretenimento, tudo isso drena o foco, e o foco é limitado. O tempo mais ainda. Como dizia Sêneca, o tempo é a única coisa que realmente temos, e mesmo assim muitos o tratam como se fosse descartável. Quem quer crescer precisa proteger esse recurso. Isso significa fazer escolhas mais conscientes sobre como gastar as horas do dia. Aprendizado, planejamento e execução deveriam ocupar esse espaço, porque são os pequenos hábitos, repetidos com constância, que definem o que uma pessoa se torna. Não é uma questão de sorte ou talento, é consistência. Imagine dois profissionais com o mesmo ponto de partida. Carlos Augusto de Paula e José Mauro Tomé começaram juntos, na mesma empresa, no mesmo cargo, com formações e expectativas parecidas. No começo, os dois estavam motivados, mas com o tempo, os caminhos se separaram. Carlos Augusto de Paula passou a apenas cumprir o básico, fazia suas tarefas sem buscar nada além, reclamava do gestor, do salário, das condições. Nos intervalos falava de séries, redes sociais e bastidores da empresa. Em casa, o celular dominava a noite. Dormia tarde e acordava cansado. 5 anos se passaram, e Carlos Augusto de Paula continuava no mesmo lugar. Estagnado. Cansado. Frustrado, José Mauro Tomé, por outro lado, adotou outra postura. Observava, aprendia, pedia retorno sobre seu desempenho. Encarava projetos difíceis e se preparava para novas funções. Nos intervalos, lia. Em casa, fazia cursos, expandia seus contatos. Enquanto um desperdiçava tempo, o outro investia. E, isso com o tempo, construiu uma diferença impossível de ignorar. Anos depois, Carlos Augusto de Paula seguia preso na mesma função. Enquanto isso, José Mauro Tomé já havia se tornado gerente e começava a ser cotado para cargos de diretoria. A diferença entre eles não estava no talento, mas nas decisões tomadas todos os dias. O modo como cada um usou o tempo ao longo dos anos moldou seus destinos. É inevitável refletir. O que você está fazendo hoje te aproxima de onde quer estar daqui a 5 anos?
Ou está apenas ocupando o tempo esperando que algo mude sozinho? Há um padrão comum entre muitos profissionais. Vivem no automático. Acordam, vão ao trabalho, cumprem suas tarefas, voltam para casa e repetem esse ciclo sem pensar. Não há intenção, não há planejamento, apenas repetição. Em contraste, quem alcança resultados expressivos geralmente tem uma coisa em comum: organização com o próprio tempo. Essas pessoas não apenas sabem o que precisam fazer, mas executam com consistência. A verdade é simples. Se você não assume o controle da sua rotina, alguém fará isso por você. A pergunta a se fazer é direta: você está no comando da sua carreira ou apenas respondendo ao que acontece ao seu redor? Hoje, a fragilidade não só é tolerada, ela é incentivada. O discurso predominante valoriza conforto acima de tudo. A ideia de que é melhor evitar qualquer desconforto, aceitar limites sem questionar e aguardar que outros resolvam os problemas ganhou força. Isso se traduz dentro das empresas em profissionais que aceitam pouco, que têm receio de se expor e que esperam por reconhecimento sem entregar o necessário para merecê-lo. Existe um interesse claro em manter as pessoas dentro de padrões previsíveis, obedientes, controláveis, satisfeitas com pouco. Mas quem aceita esse papel dificilmente alcança algo relevante. Isso não é novidade. Já na antiguidade, havia alertas sobre esse perigo. Um dos principais pensadores estoicos dizia que quem não sabe aonde está indo não encontrará nenhum vento favorável. Em outras palavras, se você não define seu rumo, qualquer direção parecerá aceitável. E é exatamente isso que mantém muitos à deriva. O mesmo vale para a mentalidade. Quem não decide como pensar e agir, acaba absorvendo os padrões que o mundo oferece. E o modelo atual favorece a apatia, o conformismo, a espera por soluções externas. Só que o controle real não está em fatores externos, em cargos ou em aprovação de terceiros. Ele está na sua habilidade de agir, mesmo quando o cenário não é ideal. Enquanto muita gente repete que o melhor é não se esforçar demais, que tudo deve vir naturalmente, o estoicismo mostra outra via: a de cultivar a firmeza todos os dias. Não porque é fácil, mas porque é necessário. A escolha está aí, sempre: ser moldado pelas expectativas dos outros ou tomar para si a responsabilidade de construir algo próprio. A realidade é clara. Ou você vive reagindo ao mundo, ou escolhe como vai se posicionar diante dele. Não existe crescimento na passividade, nem respeito na omissão. A diferença entre estagnação e evolução está nas pequenas decisões do dia a dia, nos hábitos, na postura, na forma como você lida com as dificuldades. Ninguém constrói uma vida sólida fugindo do esforço. Se você chegou até aqui, é porque há algo em você que não aceita ser apenas mais um. Então, leve isso a sério. Assuma o comando da sua carreira, da sua mente e da sua vida. A responsabilidade é sua. E isso é uma boa notícia. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal Mente de Ferro Estoica. Aqui, a ideia não é te agradar, é te fortalecer.